Olá para você que acompanha a nossa programação em todo o Brasil. Olá, seja bem-vindo ao Pix News de sábado e nessa edição você vai ver. Ex-presidente Jair Bolsonaro visita a AgriShow, maior feira de agronegócio do mundo, e critica novas demarcações de terras indígenas. Nesta semana, o ex-presidente também foi alvo de operação da Polícia Federal. O ex-ajudante de ordens é acusado de ter solicitado cartão de vacina falso a Bolsonaro. Diplomata dos Estados Unidos vem ao Brasil tentar amenizar a situação após falas anti-ocidentais de Lula. Pesca da tainha começa no litoral sul do país. Safra incerta após portaria ministerial proibir a pesca industrial e reduzir volume nas demais categorias. Governo assume a autoria do PL da censura e manda investigar Google e Meta por posicionamento contra o projeto de lei. Globo e Folha se posicionam a favor e não são investigadas. Tem a previsão do tempo para a sua região? Viagens do Rio Grande do Sul a Santa Catarina ficam mais caras. Pedágio do trecho sul da BR-101 tem reajuste. E você vai ver ainda, setor de pet em alta, cuidados com animais domésticos cresce e mercado pode aumentar até 90% nos próximos anos. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve nesta semana visitando a AgriShow, considerada uma das maiores feiras de tecnologia para o agronegócio no mundo. Ele discursou para apoiadores. A visita foi acompanhada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Jair Bolsonaro desembarcou em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, no domingo. Esse foi o primeiro evento público de Bolsonaro desde que voltou dos Estados Unidos em março. Ele criticou a demarcação de novas terras indígenas feita pelo governo do presidente Lula. Você deve saber que existem 400 pedidos de demarcação em terras indígenas e aproximadamente 3.500 pedidos para novos quilombolas em nosso país. E aquele cara disse há pouco que faria o possível para atender a esses anseios dessas comunidades. Bem, nós sabemos se 10% disso for atendido, para onde irá o nosso agronegócio? Na última sexta-feira, o presidente Lula assinou decretos que demarcam 6 novos territórios para povos indígenas. Os primeiros desde 2018 e um deles em um vasto território na Amazônia. Jair Bolsonaro é um dos alvos da Operação Verini, que investiga adulteração em cartões de vacinação. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente, foi detido pela Polícia Federal nesta semana. A residência do ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de um dos mandados de busca e apreensão da Operação Verini da Polícia Federal. A operação, deflagrada nesta quarta-feira, investiga adulteração em cartões de vacinação contra a Covid-19. Os agentes recolheram o celular do ex-presidente e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, foi detido pela corporação. De acordo com a Agência Brasil, a informação foi confirmada pela defesa do ex-assessor. Foram expedidos 16 mandados de busca e apreensão e 6 prisões preventivas em Brasília e no Rio de Janeiro. Ao deixar sua residência, acompanhado de seus advogados de defesa, Bolsonaro afirmou que nunca falou que tomou a vacina e que nunca lhe foi pedido o cartão de vacinação nos Estados Unidos. Por meio de nota, a corporação informou que também está sendo feita análise do material apreendido durante as buscas e a realização de oitivas de pessoas que detenham informações sobre o caso. De acordo com o texto, as inserções falsas teriam ocorrido entre novembro de 2021 e dezembro de 2022. A Polícia Federal explica que, com a falsificação, os suspeitos puderam emitir certificados de vacinação e utilizá-los para burlar as restrições sanitárias vigentes impostas pelos poderes públicos no Brasil e no exterior. Os fatos investigados configuram crimes de infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores. Essa é só uma das investigações que o ex-presidente tem contra ele, né, Tiago? É sim, Marcelo. Essa é uma entre tantas. Só pedidos de prisão são 8.
Aqui a gente precisa refletir sobre esses casos. Essas investigações diretas contra a pessoa do ex-presidente são legítimas? É preciso que isso seja realmente discutido, porque senão irá parecer uma perseguição. As medidas diretas vindas do Supremo Tribunal Federal soam, ao que parece, com aquilo que eles tentam acusar. Fraude em cartão de vacina, culpa direta do ex-presidente. Ação da PRF, que investigava ônibus levando eleitores com suspeita de terem sido aliciados para votar em determinado candidato, culpa do ex-presidente. Invasão às sedes dos 3 poderes, culpa direta do ex-presidente. Engraçado que, para investigar se as medidas diretas do STF não são abusivas, não há ninguém. É que esse formato de investigação de ações diretas do Supremo são questionáveis. Aliás, nós temos uma prerrogativa para que esse tipo de ato seja questionado. Essa atribuição é do Senado Federal. E é o chamado aí freios e contrapesos, né? Mas a solução seria Marcel Van Hatten ter ganho a presidência lá atrás. Ele deixou claro que teria a coragem para questionar a corte. Mas com Rodrigo Pacheco isso certamente não irá ocorrer. E falando em específico desse caso, é até estranho a Polícia Federal ir na casa de um ex-presidente para cumprir mandado para verificar se ele tem ou não um cartão de vacina. Em outrora, os mandados eram bem mais comprometedores. Teve gente até com grana na cueca, vocês lembram, né? Eles se lambuzaram com o dinheiro do povo. Como eu comentei aqui durante a semana, resta saber agora por que motivo Bolsonaro teria um cartão de vacina falsificado, se em viagens diplomáticas a obrigatoriedade não foi exigida. Os Estados Unidos enviaram a diplomata Linda Thomas-Greenfield ao Brasil para estreitar as relações com o presidente Lula, depois das polêmicas declarações sobre a guerra na Ucrânia. A visita se dá após recente declaração de Lula de que Washington incentiva a guerra na Ucrânia. Em encontros com as autoridades do governo, Thomas-Greenfield pretende enfatizar a necessidade de cooperação entre os dois países, em vez de se concentrar nas declarações do presidente que geraram revolta entre líderes ocidentais. Lula ganhou as manchetes internacionais no mês passado durante uma viagem à China ao acusar os Estados Unidos, que enviaram bilhões de dólares em armas para a Ucrânia, de incentivar a guerra. Depois, o presidente esclareceu que condena a invasão, mas foi acusado de espalhar propaganda russa e chinesa, o que lhe rendeu elogios do chanceler russo Sergei Lavrov. O Brasil votou na Assembleia Geral da ONU a favor da condenação da invasão russa à Ucrânia, ao contrário de outros países em desenvolvimento, como Índia e África do Sul, que preferiram permanecer em neutralidade. Mas Brasília rejeitou os apelos para impor sanções à Rússia ao vender armas à Ucrânia. Atualmente membro do Conselho de Segurança, o papel do Brasil na geopolítica vai ser analisado neste ano, quando substituir a Índia como presidente do G20, o grupo das 20 maiores economias. Ainda que trabalhe com os Estados Unidos, Lula nunca teve problemas em discordar publicamente de Washington e fazer com que o Brasil assumisse um papel. E nessa semana foram entregues as licenças ambientais para a liberação de obras importantes no estado de Santa Catarina. O governo de Santa Catarina e o IMA entregaram hoje 2 licenças ambientais de instalação para dar início a 2 obras importantes no estado. O Pier Turístico de Itapema, que terá um investimento estimado de 20 milhões de reais. E para a obra de recuperação e ampliação do Cais 3 do Porto de Imbituba, com aporte previsto de 92 milhões de reais, totalmente custeado pela autoridade portuária. O governador destaca a agilidade que a equipe do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina tem atuado no início desse ano. Segundo ele, 99,74% das demandas de janeiro até abril foram resolvidas. Isso é uma demonstração de respeito e valorização a quem produz e quem trabalha em Santa Catarina. Entregar a licença no tempo certo, sem enrolação, é uma obrigação de quem está na gestão pública. Porque o investimento não pode esperar,
a economia tem pressa e o quadro de quem avalia isso, quem analisa isso, tem que ser competente. Então o imã de Santa Catarina está no seu melhor momento da sua história, dando resposta à sociedade de tudo o que é demandado, o que aprova, o que não aprova e o que arquiva. Com previsão de entrega em 2025, a obra do Cais 3 do Porto de Imbituba alargará o berço e permitirá maior automatização, permitindo a instalação de novos equipamentos e movimentação de cargas. Com ampliação, o local também poderá receber navios maiores, passando do limite atual de 205 metros para embarcações com até 300 metros. Após a obra, o planejamento da SC Par é realizar a dragagem de aprofundamento do local, equiparando a capacidade do berço 3 à dos cais 1 e 2, que possuem profundidade de 15 metros. Já a obra em Itapema, com 180 metros mar adentro e mais 2.000 metros quadrados de área construída, além de ser um atrativo turístico para a cidade e região, promete também resolver problemas antigos de alagamentos, inclusive na cidade vizinha, em Porto Belo. Além do que, a obra do Pier, além de ser um empreendimento turístico, ela é um empreendimento que vai causar um ganho ambiental para o município, tanto de Itapema quanto de Porto Belo, porque em razão das chuvas, assoreava o rio, causava muita enchente e hoje isso vai ser solucionado com a emissão dessas licenças. A liberdade de imprensa é atacada em todos os cantos do mundo, alertou nesta semana o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. A declaração foi feita na véspera do 30º aniversário do Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, recebeu nesta terça-feira, na sede da ONU em Nova York, defensores dos direitos humanos, ativistas pela liberdade de imprensa, executivos da mídia e jornalistas. O evento faz parte das celebrações do 30º aniversário do Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, comemorado nesta quarta-feira. Em um vídeo gravado previamente, o secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, denunciou os frequentes ataques que a mídia recebe em todo o mundo. Neste e em todo o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o mundo deve falar em uma só voz. Parem com as ameaças e ataques. Parem de deter e prender jornalistas por fazerem seu trabalho. Parem com as mentiras e a desinformação. Parem de visar a verdade e os que a propagam. Enquanto os jornalistas defendem a verdade, o mundo fica ao lado deles. Para Guterres, toda liberdade depende da liberdade de imprensa, que é o fundamento da democracia e da justiça. Mas a violência é um obstáculo ao trabalho dos jornalistas. De acordo com a organização Repórteres Sem Fronteiras, 52 jornalistas e 4 funcionários foram mortos em 2022 no cumprimento do dever. Mas em todos os cantos do mundo, a liberdade de imprensa está sob ataque. A verdade é ameaçada pela desinformação e pelo discurso de ódio que procuram borrar as linhas entre o fato e a ficção, entre a ciência e a conspiração. O aumento da concentração da indústria da mídia nas mãos de poucos, o colapso financeiro de dezenas de organizações de notícias independentes e um aumento das leis e regulamentos nacionais que sufocam jornalistas estão expandindo ainda mais a censura e a ameaçando a liberdade de expressão. Pois é, e nesse mesmo evento, em Washington, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, foi interrompido por manifestantes que pediram liberdade para o fundador do Wikileaks, o Julian Assange. O chefe da diplomacia americana foi convidado pelo The Washington Post para falar sobre um evento no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. O secretário de Estado americano Antony Blinken foi convidado nesta quarta-feira para um evento organizado pelo The Washington Post para marcar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Na Central Americana, o chefe da diplomacia foi interrompido por 2 manifestantes que invadiram o palco pedindo a liberdade para Julian Assange, fundador do Wikileaks. O australiano está preso em Londres desde 2019, aguardando extradição para os Estados Unidos sob acusação de ter divulgado segredos militares dos Estados Unidos em 2010 sobre as guerras do Iraque e do Afeganistão. A dupla foi rapidamente retirada por seguranças, mas antes ainda gritou sobre Shirin Abu Akleh, jornalista que morreu após ser baleada na cabeça enquanto cobria confrontos entre o exército israelense e militantes em Jenin. O jornalista David Ignatius, que conduzia a entrevista, destacou que o evento servia para celebrar a liberdade de expressão e os presentes acabaram por experimentá-la. Durante a participação, Blinken falou sobre o caso do repórter Evan Gershkovich.
detido na Rússia por acusações de espionagem que ele nega. Sabemos que jornalistas em todo o mundo estão cada vez mais sitiados de várias maneiras. Isso agora se manifestou mais uma vez de forma muito poderosa na detenção e encarceramento de Evan Gershkovich, em Moscou, profundamente injusta, por fazer seu trabalho. Estamos intensamente engajados com os russos para buscar sua liberdade, para buscar sua libertação imediata. We're intensely engaged with the Russians to seek his freedom, to seek his immediate release. Outro assunto comentado durante o evento foi o recente vazamento de documentos ultra-secretos dos Estados Unidos, que mostram as preocupações de autoridades americanas sobre o estado das defesas aéreas ucranianas e o preparo das forças armadas em Kiev para lançar a anunciada contraofensiva contra as tropas russas. E ainda sobre liberdade, deputados estaduais de Santa Catarina se manifestaram contra e a favor da proposta em tramitação no Congresso Nacional, que cria a chamada Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, conhecida como PL da Censura ou da Fake News. A pauta dividiu opiniões. O projeto de lei 2630, conhecido como PL da Censura, que está em tramitação no Congresso Nacional, dividiu opiniões entre os parlamentares em todo o país. Na Assembleia Catarinense, o deputado Sargento Lima apontou que já existe um marco civil que regulamenta o uso da internet no Brasil, e qualquer outra iniciativa pode caracterizar censura. Nós lutamos tanto para poder viver num país democrático, onde todos têm a liberdade de expressão e cada um se responsabiliza por aquilo que faz e fala, como sempre aconteceu até o dia de hoje. A proposta prevê obrigações às redes sociais, aplicativos de mensagens e ferramentas de busca na sinalização e retirada de contas que divulguem conteúdos considerados criminosos. Para o deputado Fabiano da Luz, quem não compartilha informações falsas não tem com o que se preocupar. Na rede social não existe regra nenhuma. Cada um publica o que quiser e republica o que quiser sem ter uma base de fonte de informação, e aquilo pode girar e pode destruir muitas pessoas por uma notícia falsa contra alguém. Não há nenhum tipo de controle, não há quem controle a informação que é vinculada nas redes sociais. Então, um pouco de regras não vai fazer mal para ninguém. Um assunto que ainda rende muita discussão, né, Tiago? Sim, Marcelo. Aliás, o que mais precisamos para esse PL da censura é discutir. Mas parece que o governo não está disposto a isso. O Google, a Meta, o Spotify, a Brasil Paralelo tentaram questionar-se posicionando contra o referido projeto de lei e foram penalizadas pelo governo. Então, meus amigos e minhas amigas, só aí, nesse fato, sem essa lei estar em vigor, o governo mostra o seu poder. Portanto, vocês já podem imaginar do que será possível caso uma decisão dessa seja aprovada pelo Congresso Nacional. Sim, porque você questionar uma lei que põe em xeque a liberdade de expressão, a livre manifestação da população é crime? E os veículos como o Globo, Folha de São Paulo e entre outros, que se posicionaram em seus editoriais a favor da lei, não sofreram nenhuma penalidade? Porque a gente vive uma democracia. É claro que as Big Techs têm os seus interesses, mas essas grandes empresas de mídia também têm. É proibido se manifestar? Portanto, bom, se já é, a gente não sabe. Se já tem uma censura e uma proibição, pelo menos aqui para a gente não nos avisaram. E o mais grave é que tudo isso, antes mesmo dessa lei entrar em vigor, depois, meus caros, dela aprovada, a promessa é que uma agência reguladora que terá os seus integrantes nomeados pelo governo cuide daquilo que nós postamos, compartilhamos ou nos manifestamos nas redes sociais. É aí que mora o perigo. Portanto, não há nada que descaracterize esse projeto como o PL da censura, como a gente comentou aqui ao longo da semana. Porque, no primeiro momento, existia um conselho que iria regular, ou seja, ficar lá fiscalizando, né? Talvez, quem sabe, o Lula vai chamar o Felipe Neto, porque ele está agora no conselhão, não sei. Mas, em outro momento, falaram que a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, que controla as outorgas das emissoras de rádio e televisão, que controla a licença dos provedores que garantem a conectividade de internet e, enfim, uma série de outras atribuições, incluindo desde equipamentos, né, na questão de interferência,
a própria Anatel é quem controla e queriam colocar mais essa atribuição para a agência reguladora. No entanto, não há consenso entre o governo. Há uns que querem que a Anatel controle, mas acreditam que é muito poder para a Anatel, outros querem que um conselho faça essa atribuição. E as entidades, a FENAGE, né, as entidades relacionadas à questão de opinião, da liberdade de imprensa, até o momento não se deram um caminho para qual ação o governo deve tomar, porque certamente irá interferir no trabalho jornalístico e principalmente dos jornalistas independentes, que não dependem de nenhum veículo de comunicação para atuar. São donos de canais do YouTube, donos de blogs, né? E muitos desses, quando são dispensados do mercado de trabalho, precisam dessa ferramenta para emitir a sua opinião, comunicar com o seu público, com a sua audiência. E essa lei deixa bem claro que para isso haverá uma remuneração, né? Porque qualquer notícia veiculada na Pix TV, na Rede Globo, no SBT, Record, Rede TV, Band, as principais emissoras do país, vai ser necessário essas redes para compartilhar ou ranquear nas buscas, elas vão ter que pagar uma remuneração. Porque o trabalho jornalístico é caro, né? Muito se questiona isso, porque a internet se usa muitas vezes do conteúdo diário, manifestando a informação, mediante aquilo que a gente noticia aqui. Então, hoje a gente dá uma notícia sobre um determinado assunto, amanhã a internet vai compartilhar aquilo. E esse assunto que a gente deu é caro, porque custou um jornalista, um cinegrafista, um produtor de vídeo, um editor de vídeo. Existe uma cadeia da produção audiovisual que está sendo impactada, por quê? Porque a mídia, a grande fatia da publicidade está migrando dos veículos tradicionais da televisão, seja ela paga ou TV aberta, para o digital, seja a internet como um todo, ou seja até mesmo as plataformas de streaming. E aí quem é que vai pagar para produzir aquele conteúdo? Se a grande fatia da publicidade, a gente até fez um programa essa semana no PubTech que falou praticamente só sobre isso. Então, é esse questionamento. E não se dá um direcionamento ainda claro de quem é que vai regular esse controle dessas informações. Se aquilo que o Tiago está noticiando é falso ou verdadeiro. Quem é que vai controlar isso? E mesmo que isso passe, é bom a gente deixar aqui que vai ficar bem claro, que é mais uma nomeação do Poder Executivo, do presidente de plantão. Então, hoje é o Lula. Então, vai ser um nomeado mais alinhado à ideologia dele. Amanhã, vamos supor que o Bolsonaro volte. Será um outro nomeado da ideologia do Bolsonaro. Será que a gente não vai ter aí uma censura prévia, classificada, mediante as ideologias de cada um dos presidentes? E aqui eu não estou defendendo nem A nem B. Eu estou dizendo que a gente precisa trabalhar com a neutralidade. Porque a imparcialidade que tanto falam, não existe. Isso a gente já deixou bem claro aqui. Até porque, espero que não seja só um boi piranha como nós conhecemos, né? É verdade. E dentro dessa, vamos dizer, imparcialidade, creio que seja só a ponta do iceberg. E nesta semana, o governo de Santa Catarina apresentou aos deputados proposta para implementar o programa Universidade Gratuita. A intenção é levar o projeto para votação na Assembleia e iniciar a implantação no próximo semestre. Na Casa da Agronômica, o governador Jorginho Melo apresentou aos deputados o projeto de lei que será a base do programa Universidade Gratuita, uma das principais promessas durante a campanha. O projeto será encaminhado à Assembleia Legislativa nos próximos dias e tem a previsão de início no segundo semestre de 2023. Apresentado à Assembleia, conforme compromisso assumido já com eles, de apresentar o projeto antes de ser encaminhado oficialmente para o Parlamento. Isso é uma demonstração de respeito ao Parlamento, de valorização dos deputados, de querer a participação deles em opiniões, em sugestões, para que a gente coloque o projeto na Assembleia já praticamente arredondado, discutido com todas as universidades privadas, as universidades do sistema CAF, todas as outras questões financeiras, de critério, de como vai ser, de ressarcimento, enfim, porque é uma lei que vai mudar a história da educação em Santa Catarina. Isso vai ter reflexo no ensino médio e no fundamental também. O objetivo é oferecer 75 mil vagas de graduação gratuitas até 2026.
Os alunos beneficiados deverão, como contrapartida, durante ou após a conclusão do curso, atuar na área de formação de forma gratuita em favor da comunidade. Caso isso não ocorra, o valor investido pelo Estado deverá ser devolvido pelos alunos aos cofres públicos. Então é por isso esse esforço grande, desse investimento pesado, para dar condições ao catarinense que mora aqui há mais de 5 anos, que nasceu aqui, que mora aqui, ele possa ter o sonho de cursar a universidade que ele sempre desejou, não aquela que ele pode pagar, aquele que faz uma vaquinha na família. Todo mundo passa por dificuldade e ele tem que abandonar esse sonho muitas vezes porque ele não pode pagar. Ele pode pagar uma faculdade com um valor menor. Além da proposta que contempla o sistema ACAF, o sistema de bolsas de estudo pago a outras universidades particulares deve ser ampliado. Para concorrer a uma das vagas, os estudantes devem ser aprovados no vestibular do sistema ACAF. No processo de matrícula, deve comprovar que nasceu em Santa Catarina ou é residente fixo no estado nos últimos 5 anos. A preferência para o preenchimento das vagas será para alunos que frequentaram escolas da rede pública catarinense. O projeto é exclusivo para estudantes que irão cursar a primeira graduação. Passou no vestibular, tem número de vagas na universidade, ele vai ter acesso. Ele vai ter acesso dentro dos critérios pré-estabelecidos, né? Que é até 20 salários mínimos de renda familiar, toda a família, para curso de medicina, e até renda familiar de 10 mil para outros cursos. Então, é uma peneira muito grande, a gente começa de baixo para cima e vai selecionando para privilegiar quem mais precisa. E você vai ver a seguir: viagens do Rio Grande do Sul a Santa Catarina ficam mais caras com o aumento do pedágio na BR-101. Safra da tainha começa no litoral sul e com indefinição da pesca industrial. Com mudança na tributação, diesel fica mais caro no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, o combustível não deve sofrer alteração. E o mercado pet está em alta. Crescimento no setor nos próximos anos pode chegar a 90%. Quem passou pelos pedágios do trecho sul da BR-101, entre Palhoça e Passo de Torres, percebeu que a tarifa aumentou. O novo reajuste, que entrou em vigor nesta sexta-feira, foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. O aumento de 4,16% foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira. A partir da 00h, na madrugada de quinta para sexta-feira, a nova tarifa básica passa de R$ 2,40 para R$ 2,50. O trecho, que compreende 220 quilômetros e corta 19 municípios catarinenses, possui 4 praças de pedágio, uma na cidade de Laguna, uma em Tubarão, também em Araranguá e em São João do Sul.
Segundo a concessionária CCR Via Costeira, o reajuste anual está previsto em contrato e tem como base o IPCA, que é um dos principais índices que mede a inflação no país. Os novos valores cobrados nas cabines podem ser pagos com dinheiro, cheque, vale-pedágio, cartões de crédito e débito. Pix não é aceito. A CCR começou a operar no trajeto em agosto de 2020 e as cobranças iniciaram em abril de 2021 com os valores de R$ 2,10. Os combustíveis também sofreram mudanças nesta semana. É que entrou em vigor uma nova tributação em todo o país. Apesar da alteração, em alguns estados os preços devem se manter os mesmos. As alterações entraram em vigor na última segunda-feira, dia 1º de maio. Em Santa Catarina, o litro do diesel deve se manter próximo aos R$ 5,70, valor médio praticado atualmente na maioria dos postos. Os cálculos são da Secretaria de Estado da Fazenda, que vem monitorando o mercado desde que entrou em vigor o chamado ICMS monofásico, que nada mais é do que a cobrança do imposto único e uniforme logo no início na cadeia produtiva, ou seja, na refinaria. A previsão inicial era de que o preço na bomba ficasse até 32 centavos mais caro devido à nova regra, o que elevaria o litro para R$ 6,00 no estado. No fim de semana, a Petrobras anunciou a redução de 38 centavos no litro do diesel para as distribuidoras. Assim, na prática, o consumidor não deve pagar mais caro pelo combustível em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, o impacto será maior. A previsão de aumento era de até 52 centavos no litro. Mesmo com a redução do preço anunciada pela Petrobras, no estado gaúcho o preço do diesel pode aumentar até 15 centavos na bomba. Fé, tradição e cultura. Em Florianópolis, evento organizado pelo Instituto Getúlio Manuel Inácio celebrou a abertura oficial da Safra da Tainha. As festividades aconteceram em um dos mais tradicionais ranchos de pesca da região. A pesca artesanal da tainha é tradição em Santa Catarina. E para marcar a abertura oficial da safra, nesta segunda-feira, dia 1º, foi realizado um dia inteiro com festividades no rancho do Seu Getúlio, que fica na Praia do Campeche, sul da ilha de Florianópolis. Logo de manhã cedo, mesa farta e café comunitário. A procissão, que chegou até a areia da praia, foi musicada por alunos do projeto Rancho de Canoa, criado por Seu Getúlio há 13 anos. A celebração também contou com a missa, que juntou centenas de pessoas em frente ao rancho, onde também foi realizada a bênção aos pescadores do litoral catarinense. Além da religiosidade, atrações culturais como confecção de renda de bilro, roda de capoeira, boi de mamão e orquestra de choro ajudaram a transformar a badalada Praia do Campeche em um grande ambiente de cultura e tradição. Cristal onde a lua vaidosa, cestrosa, dengosa, vem se espelhar. Oficialmente, o período destinado à captura da tainha vai de 1º de maio a 31 de julho. Os cardumes de tainha iniciam a migração reprodutiva, saindo dos estuários e lagunas para a desova no mar, e durante essa migração que acontece a pesca da espécie. Desde 2012, a pesca artesanal da tainha é patrimônio histórico e cultural de Santa Catarina. E desde 2019, a pesca artesanal da tainha do Campeche é reconhecida como patrimônio cultural do estado. Neste ano, a pesca industrial foi proibida na região sul do país. Lideranças do setor e deputados catarinenses criaram uma frente parlamentar em busca de ampliar a cota mínima para a categoria, permitindo, portanto, o retorno das embarcações de emalhe anilhado, mas não houve sinalização positiva pelo Ministério da Pesca. E falando em Safra da Tainha, a portaria interministerial que regula a temporada permanece até o momento sem alteração.
Ela diminui a quantidade de peixe pescado e proíbe a pesca industrial em Santa Catarina. Patrimônio histórico, cultural e artístico de Santa Catarina, a pesca artesanal da tainha iniciou nesta segunda-feira e segue até o final do mês de junho. No entanto, a safra desse ano deve ser menor que a do ano anterior. Isso porque a cota de captura para 2023 é de 460 toneladas, o que representa uma redução de 68% em relação a 2022. O limite é definido por critérios científicos e considera a quantidade estimada de peixes a partir de estatísticas de pesca e de estudos científicos sobre a espécie realizado pela Universidade do Vale do Itajaí. A norma, além de reduzir a quantidade permitida de peixes pescados na modalidade de emalhe anilhado, proíbe a pesca industrial de cerco. O governo de Santa Catarina tem trabalhado para reverter a decisão, mas até o momento nada foi alterado. Nós estivemos semana passada em Brasília, junto com a secretária Vânia da Articulação Nacional, no Ministério da Pesca e no Ministério do Meio Ambiente, protocolando essas sugestões e propostas de Santa Catarina para que essa cota de 2023 seja revista com os mesmos valores da cota que foi efetuada em 2022. O governo prevê ainda a criação de maneiras de amenizar a pesca da tainha no estado. Uma das alternativas é a utilização de criadouros da espécie. Na quinta-feira estivemos no laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina, onde é produzido tainha. Tivemos com o técnico do Ministério do Meio Ambiente e ele se comprometeu a dar essa resposta o mais breve possível, a resposta conjunta do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Pesca, mas não deu um prazo, ele só informou que seria o mais breve possível. Uma pesquisa da Universidade da Costa Rica indica que as preguiças possuem micro-organismos no pelo capazes de produzir antibióticos que as mantêm livres de doenças. Agora resta saber se essa superimunidade do animal pode ser aproveitada pelos humanos. A preguiça faz parte do imaginário coletivo na Costa Rica como um símbolo nacional e uma atração natural para os turistas. Mas já há algum tempo, o pelo destes animais tem sido um ponto de interrogação para os cientistas. Porque nossa hipótese efetivamente é que Nossa hipótese é que no pelo das preguiças existam micro-organismos capazes de produzir antibióticos que permitam regular a presença de patógenos. Essa era a nossa hipótese, que felizmente neste caso podemos dizer que conseguimos comprová-la. Podemos dizer que la logramos comprovar. O pesquisador constatou que na pelagem desses peculiares mamíferos tropicais existe um bioma único de insetos, fungos, algas e bactérias, em um equilíbrio capaz de prevenir doenças. A descoberta chegou a ser publicada em uma das principais revistas científicas sobre microbiologia ambiental. Se uno vê, por exemplo, o pelaje de um perezoso, uno vê o movimento, uno vê polillas, vê diferentes tipos. Se você reparar no pelo de uma preguiça, você percebe o movimento, vê mariposas, vê diferentes tipos de insetos, vê que é um lugar onde temos um habitat muito diverso. Quando há coexistência de muitos tipos de organismos, também precisa existir sistemas que os controlem. Deve existir outros seres vivos, esses micro-organismos que controlam os patógenos. São micro-organismos que mantenham a raya, por exemplo, patógenos. Em 2020, o pesquisador foi ao santuário de preguiças para observar algumas que estavam em reabilitação. No local, as preguiças chegam feridas e são soltas assim que se recuperam. Desde o início do funcionamento, em 1992, o local já recebeu cerca de 1.000 exemplares, mas garantem que nunca receberam um indivíduo doente. Nunca recebemos uma preguiça que estivesse doente ou tivesse uma enfermidade. Não sabemos se é porque elas possuem essas bactérias benéficas na pelagem. Recebemos preguiças queimadas por linhas de energia e com o braço inteiro destruído. Pode-se observar através do pelo que a pele está dessecada até os ossos, mas não há infecção. Nunca, acho que em 30 anos, vimos 5 animais chegarem com uma ferida infectada. Com essa observação, o pesquisador cortou o cabelo do dorso de 15 animais das 2 espécies e encaminhou as amostras ao laboratório para examiná-las, cultivá-las e confirmar a hipótese. 3 anos depois, já se tem definidos 20 micro-organismos candidatos a serem identificados, mas ainda faltam muitos passos antes mesmo de pensar em uma possível aplicação em humanos. A busca de novas estratégias para combater. A busca por novas estratégias para combater a resistência aos antibióticos tem sido deixada nas mãos do meio acadêmico.
É por isso que projetos como o nosso podem contribuir para encontrar novas moléculas que possam, a médio ou longo prazo, contribuir para a batalha que travamos contra a resistência aos antibióticos. A Organização Mundial da Saúde estima que até 2050 a resistência a antibióticos pode causar 10 milhões de mortes por ano. Apesar disso, é preciso ter cautela. As duas espécies existentes de preguiças, de 2 dedos e de 3 dedos, estão em estado de declínio, de acordo com a lista vermelha de espécies ameaçadas. Além da Costa Rica, esses curiosos animais também habitam as selvas da Bolívia, Brasil e Colômbia e outros países da América do Sul. A Casa Branca anunciou que em 11 de maio encerrará a obrigatoriedade de apresentação de comprovante de vacina contra a Covid-19 para viajantes e funcionários do governo dos Estados Unidos. Vai ficar mais simples viajar para os Estados Unidos este mês. A Casa Branca confirmou que a partir de 11 de maio não vai mais exigir comprovante de vacina contra a Covid-19 para viajantes e funcionários do governo. O comunicado divulgado na segunda-feira lembra que a data é a mesma do fim da emergência de saúde pública para a doença. Mais de 1 milhão de pessoas morreram de Covid-19 nos Estados Unidos. No entanto, a Casa Branca disse que a pandemia praticamente foi contida, levando o governo a suspender as restrições que estavam em vigor enquanto a doença se espalhava por comunidades inteiras e forçava a paralisia econômica. O comunicado ressaltou que desde janeiro de 2021, as mortes por Covid-19 caíram 95% e as hospitalizações 91%. As mortes relacionadas à Covid estão em níveis mais baixos desde o início da pandemia no país. De acordo com a Casa Branca, as exigências reforçaram a vacinação em todo o território americano e a extensa campanha salvou milhões de vidas. E agora vamos conferir a previsão do tempo para os próximos dias. No domingo pela manhã, apesar de muitas nuvens em várias regiões, as possibilidades de chuva ficam concentradas no extremo sul do país, próximo à divisa com o Uruguai. Durante o dia, a chuva se espalha e chega até o centro do Rio Grande do Sul. A maior intensidade fica concentrada na região oeste, entre São Borja e Capão do Cipó. Uma massa de ar frio vai empurrar essa chuva em direção ao oceano, mas antes ela deve atingir Santa Maria no fim de tarde e durante a noite chove em Porto Alegre. A parte oeste de Santa Catarina também pode receber algumas pancadas de chuva neste período. Nas demais regiões, tempo firme durante todo o domingo. Na capital gaúcha, os termômetros variam entre 21 e 27 graus. Em Florianópolis, o dia amanhece um pouco nublado, mas o sol aparece na parte da tarde e os termômetros irão marcar 22 de mínima e 25 de máxima. Na capital paranaense, o sol aparece durante a tarde e a variação das temperaturas ficam entre 18 e 25 graus. Durante a madrugada, a tendência é que a chuva que estava no Rio Grande do Sul vá para o oceano e a semana comece com tempo seco e temperaturas mais amenas devido à frente fria. O início da semana em Porto Alegre começa com clima ameno e o sol aparece entre nuvens. As temperaturas durante o dia ficam entre 19 e 21 graus e à noite a mínima chega a 17 graus. Em Floripa, pode ter uma chuvinha durante a parte da manhã. À tarde, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas ficam na casa dos 22 a 25 graus. Já em Curitiba, os termômetros variam entre 17 e 24 graus na segunda-feira, com chance de chuva no período entre a tarde e a noite. Por enquanto, são estas as informações. Mais detalhes sobre o tempo você confere na edição do Pix News de terça-feira. O Rio inaugurou na última segunda-feira a Conferência Mundial sobre Tecnologia Web Summit. O evento, que vai até o dia 4 de maio, debate temas como inteligência artificial, redes sociais e mudanças climáticas. O Rio de Janeiro está sediando a primeira Conferência Web Summit fora da Europa. O evento reúne milhares de empresários, criadores, investidores e ativistas para debater temas como inteligência artificial, redes sociais e mudanças climáticas.
O objetivo de nossos eventos é networking, portanto são palestrantes interessantes, grandes palestrantes, muitas vezes grandes empresas, das quais ninguém ouviu falar antes e que podem ser algumas das empresas mais importantes em 5 ou 10 anos. Em última análise, o mais importante são as conexões. Trata-se de empreendedores conhecendo clientes em potencial, investidores em potencial e vice-versa. Criada em 2009, a Web Summit realizou suas primeiras edições em Dublin e, a partir de 2016, é realizada anualmente em Lisboa, no mês de novembro. A edição brasileira, que não vai substituir o evento em Portugal, será realizada no Rio pelo menos até 2028. A Prefeitura estima que o evento movimentará cerca de 1,2 bilhão de reais na economia da cidade nos próximos 6 anos. O presidente Lula participou nesta segunda-feira de ato sindical do 1º de maio, em São Paulo, no qual confirmou o reajuste do salário mínimo e benefícios fiscais para os trabalhadores. O presidente Lula participou nesta segunda-feira de um ato realizado em São Paulo para celebrar o Dia Internacional do Trabalho. O petista confirmou o reajuste do salário mínimo e benefícios fiscais para os trabalhadores. Duas promessas de campanha. O salário mínimo passou de R$ 1.302 para R$ 1.320, um aumento de R$ 18. Instituímos outra vez o aumento real do salário mínimo acima da inflação. Daqui para frente, o trabalhador receberá, além da inflação, a média do crescimento do PIB. O trabalhador que ganhava acima de R$ 1.903 pagava imposto de renda sobre o que ele ganhava acima de R$ 1.900. Agora nós aumentamos o limite para R$ 2.640. Então, até 2.640, ninguém vai pagar mais um centavo de imposto de renda. Lula anunciou ainda que o governo federal deve lançar uma terceira edição do Programa de Aceleração do Crescimento. Para compensar a mudança do recolhimento do imposto de renda, no domingo, o governo publicou uma medida provisória que criou a taxação de até 22,5% para quem tem investimentos no exterior. A alíquota de 15% será aplicada para investimentos de até R$ 50 mil e 22,5% acima disso. Na cotação atual do dólar, acima de R$ 5,00, qualquer investidor que tiver rendimentos de pelo menos $1.200 no exterior, em um ano estará sujeito à cobrança. O Banco Central brasileiro manteve a Selic em 13,75%. A informação foi divulgada na noite da última quarta-feira. Apesar das pressões do presidente Lula, o Banco Central não mexeu nos juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, manteve os juros básicos da economia em 13,75% ao ano. No comunicado, o Copom informou que o ambiente internacional se deteriorou desde a última reunião, com bancos nos Estados Unidos e na Europa em problemas e com a inflação na maioria dos países não cedendo. O texto menciona incertezas em relação ao futuro arcabouço fiscal em elaboração pelo governo, mas elogia a recente reoneração parcial da gasolina e do etanol. A taxa Selic continua no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao ano. Essa foi a quinta vez seguida em que o Banco Central não mexeu na taxa, que permanece nesse nível desde agosto do ano passado. Federal Reserve, como é chamado o Banco Central dos Estados Unidos, anunciou um novo aumento nas taxas de juros. É a 10ª elevação consecutiva. O Banco Central dos Estados Unidos elevou nesta quarta-feira os juros em 0,25 ponto percentual para um intervalo entre 5% e 5,25% ao ano. Foi o 10º aumento consecutivo das taxas básicas de juros do país. O objetivo é enfrentar a inflação e, apesar do desaquecimento da economia e da recente crise bancária do país. Uma decisão sobre uma pausa não foi tomada hoje. Na declaração de março, tínhamos uma frase que dizia: o comitê antecipa que algum endurecimento adicional da política pode ser apropriado. Essa frase não está mais na declaração, retiramos. Em vez disso, estamos dizendo que, ao determinar até que ponto uma política adicional de firmeza pode ser apropriada para retornar a inflação a 2% ao longo do tempo, o comitê levará em consideração certos fatores.
A principal taxa de juros americana está no nível mais alto desde 2006. Os dirigentes do Banco Central afirmam que vão observar os efeitos das sucessivas decisões para determinar se vão endurecer ainda mais sua política monetária a fim de trazer a inflação para a meta de 2%. E o empresário Luciano Hang foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral, mesmo sem nunca ter sido candidato. Ele foi condenado por inegibilidade por 8 anos. Pode isso, Tiago, a pessoa ser condenada pelo TSE sem ter concorrido a um pleito? Olha, bem controversa essa decisão, né? Mas, pelo visto, para o ministro Alexandre de Moraes, pode. Além do Luciano, os mandatos do prefeito e do vice-prefeito de Brusque, em Santa Catarina, o Ari Vec e o Gilmar Donner, foram cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, por abuso de poder econômico nas eleições de 2020, as últimas eleições municipais. A decisão foi tomada por 5-2 durante a tarde da última quinta-feira. Além disso, a Corte Eleitoral declarou que os políticos e o empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan, ficarão inelegíveis por 8 anos. Não bastou a cassação, não bastou a punição para o empresário. A ação foi movida pelo Podemos, pelo PT e pelo PCB e pelo Partido Verde. A dupla fez mais do que o dobro do segundo colocado, o Paulo Essel, do PT. É o famoso não vencer no voto, vamos então vencer no tapetão. E nesse caso, o que soa estranho é que no passado, quando as empresas, vocês lembram, milhares de empresas, Brasil afora, doavam milhões a campanhas e depois essas mesmas empresas ganhavam as licitações. Estranho, né? Nesses casos, o TSE nunca investigou. Agora, a gente bem sabe que as empresas são proibidas de doar em campanhas eleitorais, né? Só pode a doação de pessoas físicas. Será que Brasil afora nós não tivemos outros casos como esse? Difícil de acreditar, né, Tiago? Difícil. Segundo a União Internacional Protetora dos Animais, a procura por adoção de animais aumentou 400% durante o período pandêmico. Como resultado deste processo, o mercado relacionado aos animais de estimação faturou quase 52 bilhões em 2021. E de lá para cá, o mercado de pet shop continua aquecido. Um mercado que vem crescendo a cada dia, mesmo em meio a crises, o setor de pet shop vem apresentando bons resultados no Brasil. Tanto que nos 2 anos de pandemia, houve aumento de 42,5% no faturamento. O aumento de negócios voltado para animais de estimação cresceu de acordo com a demanda, que foi criada pelo crescimento do número de pets nos lares. A perspectiva de crescimento do setor até 2026 é de cerca de 87%. O Brasil aparece em 3º lugar no mundo em quantidade de pets. Essa conta inclui cães, gatos, aves, peixes, répteis e pequenos mamíferos. Eu acredito que o ser humano viu que o seu bichinho de estimação é um amigo que nunca vai te trair. Então, cada vez mais as pessoas estão optando por ter um cãozinho dentro de casa para dedicar amor. E aí, tu tendo um cãozinho dentro de casa, tu vai querer cuidar dele, tu vai querer dar um banho, tu vai querer tosar ele, tu vai querer cortar as unhas, dar um remedinho de vermes, uma boa ração. Uma pesquisa aponta que 80% dos tutores de animais consideram os bichinhos como membros da família. Por isso, tamanho o interesse de manter uma vida saudável para os pets. Estudos na área da saúde já mostram que a interação com os pets reduz a produção de cortisol, hormônio relacionado ao estresse, e aumenta a liberação de endorfina, neurohormônio que contribui para a sensação de satisfação, bem-estar e de felicidade. Simplesmente pelo fato de estarmos próximos dos nossos bichinhos, já podemos sentir a tristeza e o estresse diminuírem quase que instantaneamente. Ana foi mais uma entre outros tantos milhares de brasileiros que buscou driblar a sensação de solidão com a companhia de um animal. A Meg me ajudou muito nesse processo e só quem tem, de fato, é que vai entender o que eu estou falando, porque é um amor incondicional e é um amor puro tanto de mim para ela quanto dela comigo, né, com toda a família. E é algo assim, gente, que
questão psicológica, física, tudo, a energia da casa, tudo muda. E quando você chega em casa, que tu olha assim, aquela coisinha assim pequenininha te esperando, abanando o rabinho, vindo com tudo para você, e sem esperar nada em troca, na verdade, né? Esse amor muito puro, muito verdadeiro. De acordo com a pesquisa realizada com 1.500 pessoas, 49% dos entrevistados têm apenas um animal em casa. E algo que os tutores estão de acordo é que, com certeza, haverá despesas com cuidados, com alimentação, limpeza, lazer ou a saúde dos animais de estimação. Inclusive, 5 em cada 10 tutores ainda vão além e dizem não economizar dinheiro quando buscam por bons produtos para os seus bichinhos. Eu vejo muita gente falando, mas questão de preço. Gente, não tem preço nenhum que pague, né? A alegria do teu bichinho, tu deixar ele num local e ele tá feliz, ele tá tranquilo, né? Então não tem isso. Sempre buscando o melhor, os melhores profissionais, a qualidade dos produtos também. Antigamente os antigos falavam assim, o lugar de cachorro é na rua. Hoje, se ele não tiver uma caminha do lado da tua cama, ele vai estar dormindo na tua cama. É assim que é hoje. Os cãezinhos, os gatinhos, os bichinhos de estimação são tratados como filhos. Eu acredito que foi aí que deu esse plus, porque cada vez mais as pessoas viram que os bichinhos não traem a gente. Essa mesma pesquisa apontou que 45% dos donos de pets dizem nunca ter utilizado um serviço focado em animais de estimação. Mas entre os que já utilizaram, o serviço mais popular é o de banho e tosa, 41%, seguido pelos planos de saúde, 10%. Apesar da porcentagem baixa de uso de planos de saúde, 42% dos tutores declaram que levam seus animais ao veterinário regularmente para saber se está tudo bem com a saúde dos bichinhos, enquanto 58% só fazem quando percebem algum comportamento incomum do animal. Diego e a família estão trabalhando no setor há mais de 10 anos e salienta para a importância de dar a atenção necessária para o animal, principalmente tendo o acompanhamento de um profissional capacitado. Então é muito importante ser um profissional, para não ter riscos de corte, de machucar o teu cãozinho e fazer um bom trabalho. Até mesmo, se o profissional de banho e tosa vê que tem um machucado, ele vai te indicar, vai te dizer que tu precisa de um veterinário, né? Precisa de uma medicação além do banho. Mas para isso tem que passar primeiro pelo banho e tosa, né? Porque o veterinário não vai conseguir enxergar ali embaixo dos nozinhos, das feridinhas, ele precisa que esteja aberta, né? Dá trabalho, dá gasto, dá. Muito! Mas é algo assim que, no final, tu não... Eu já tô querendo mais uns 3, tá? Só que ali em casa já fui proibida, né? Entre os 3 e sai eu. E essa edição do Pix News fica por aqui. Obrigado pela companhia. Obrigado pela companhia, um ótimo final de semana.